Então comecei a me preparar para isso. Em 2009 eu ainda não havia terminado o curso de sommelier. Eu disputei um campeonato paulista, que eu fui vice-campeão. Com aquele vice-campeonato eu fui certificado sommelier profissional pela ABS Brasil, né, que é um PIN verde e amarelo, antes de eu terminar o curso, né? Então fazem isso. Eu não tinha terminado o curso, eu já tinha certificação de sommelier profissional. E no dia da final do Paulista, eu fiquei sabendo que na semana que vem tinha o Campeonato Brasileiro. Então, ainda como é agora, o concurso não é divulgado com tanta antecedência quanto seria o adequado para os profissionais se prepararem. Porque não é uma preparação muito... Exatamente. Mas daí, beleza, semana que vem vou vir aqui, né? Já tô aqui, vou vir, conhecer as pessoas, conhecer o Guilherme Corrêa, que era o atual campeão, conhecer outros profissionais de destaque, vou vir aqui ver qual que é. E daí eu fui para disputar, e tava lá o Guilherme Corrêa, que tava lá disputando o bi, o Thiago Locatelli, que havia ganho o Paulista na semana anterior, tava lá disputando, o Thiago era vice-campeão anterior, Dionísio Chaves, que já havia sido campeão, outros sommeliers que já haviam sido finalistas, estavam lá, e eu fui para cumprir tabela, para desfrutar, aprender. Fiz a primeira fase, na segunda fase, no dia seguinte, na final, eu fui anunciado na final. Eu não esperava estar na final. De repente, caí ali na final, foi numa sala de eventos hoje é Grand Mercury, né? Na época era Sofitel, ali perto do Ibirapuera, com imprensa, com foto e tudo mais, e filmagem, aquele barulho, plateia. Segurei os meus nervos, cometi ali alguns erros, não de serviço, mas eu errei o posicionamento da minha mesa de espumante. Coloquei de frente para o público, mas de costas para os jurados. Daí eu perdi os pontos da abertura de espumante. Aí você estava querendo, né? Exato. Glamour da plateia. Eu fiquei em terceiro lugar, mas o meu desempenho foi elogiado. O Jorge Luque estava fazendo a cobertura. E o Jorge fala isso, o que ele mais gosta de fazer cobertura é concurso de sommelier. Todo campeonato mundial ele vai para fazer a cobertura. E ele fez uma matéria de uma página no Valor Econômico, né, na época que o jornal ainda era grandão, falando sobre aquela final do Brasileiro, e elogiou ali o meu desempenho, falou que na opinião dele eu tinha sido o segundo melhor, e aquilo me incentivou. Não, é isso daqui mesmo que eu vou fazer. Dá um gás, vou focar nisso, vou por esse caminho, que isso daqui vai dar certo. Então ali eu já comecei a me preparar para o próximo Brasileiro, que foi em 2012. Isso foi em 2009. E o Brasileiro, até então, ele era disputado a cada 3 anos, acompanhando o ciclo do Mundial, né, que o Mundial também é a cada 3 anos. Aí, em 2012, eu disputei novamente, aí eu já não estava mais no salão, estava apenas como consultor do restaurante, e venci. Eu venci em 2012, venci novamente em 2016 e em 2018. De 2016 devia ter sido em 2015, acabou sendo um ano, atrasou um ano. Mas eu venci 3 edições seguidas, e daí teve uma mudança na regra que não me permitiu continuar disputando, senão eu estava disputando até agora. Até competitivo. Eu que gosto da brincadeira. Quer comentar um pouquinho pra gente dessa questão da regra, assim? A ABS tem essa ideia de fomentar novos profissionais, essa a ideia? Eu me sinto à vontade para falar disso porque é uma discordância que eu já manifestei para a ABS, que é uma discordância que eu tenho de forma respeitosa. Onde você dá. Exato. Como colegiado, eles tomaram essa decisão, com a qual eu não concordo, discordo, mas ok, a decisão deles é válida, e apesar de eu não concordar, qualquer oportunidade que eu tiver de colaborar com a preparação de um sommelier brasileiro que vai disputar um mundial, eu colaboro. A alegação deles na época era justamente essa, que o fato de que eu já vinha ganhando com muita frequência e que eu já estava muito bem preparado para a dinâmica de concurso, desestimulava novos talentos a participarem, então eles queriam abrir as portas para mais gente nova aparecer e se destacar. A minha discordância no sentido de que o caminho para isso era melhorar a formação dos novos nomes, para os novos nomes disputarem de igual para igual. Categorias também. Exatamente. Isso independente de eu participar ou não. Eu acho que falta mais concurso de sommelier para a gente no Brasil, para movimentar mais os profissionais. Antes tinha campeonato paulista com frequência, hoje em dia não se realiza mais.
A ABS do Rio fazia, além do campeonato carioca, fazia um campeonato de jovens talentos. Isso. Então eu acho que falta isso, falta mais competição. O ideal seria a gente todo ano ter competição de sommelier, campeonato paulista, campeonatos regionais, campeonatos de novos talentos, campeonato brasileiro de jovens talentos, para estimular os jovens talentos, mas também para manter os velhos talentos afiados, disputando no ritmo de concurso, para melhorar o nosso potencial desempenho nas competições internacionais. Né? É isso que eu ia chegar nesse ponto, porque você acaba tendo pessoas que, pô, às vezes o sommelier pode ter ido lá, disputado o primeiro campeonato dele, ter ganho e já vai para um campeonato internacional. Exatamente. Então, você ganhar um campeonato desse, você precisa de uma cancha, né? Uma coisa é quando você está numa vivência de um país de primeiro mundo que tem uma outra estrutura de formação de profissionais. O campeão mundial, o último mundial que eu disputei, que foi na Bélgica em 2019, o campeão mundial, que foi o Mark Haumet, é um alemão de 27 anos, que aquela era a primeira competição internacional dele. Ele ganhou um alemão, se classificou para o Mundial, ganhou o Mundial, nunca mais ia disputar um concurso, porque ele não pode mais disputar nenhum concurso. Mas isso é exceção da exceção da exceção. Eu sempre cito o exemplo do Gerard Basset, que para todos nós na profissão, ele é a nossa referência como profissional, e é uma pessoa que ele foi vice-campeão mundial em 92, foi vice-campeão mundial mais 2 ou 3 vezes, ele só se sagrou campeão mundial 18 anos depois, em 2010. E já era Master of Wine. Já era Master of Wine e Master Sommelier. Então, realmente, e além dessa mudança na regra, eles estão estudando mudanças nesse sentido, espero que revejam isso, que seria positivo para os sommeliers que disputam. A regra hoje, como ela está, o campeão brasileiro, inicialmente, quando mudou a regra que eu não pude mais competir, ela se aplicava a quem já tinha disputado 2 competições internacionais. Então, quem já tinha disputado 2 competições internacionais não podia mais disputar, eu já tinha disputado 6, estava fora. Hoje a regra, pelo menos no último brasileiro, era quem já ganhou o brasileiro não disputa mais. Ou seja, todo campeonato brasileiro vai ter um campeão inédito, nunca vai ter um bicampeão. Só que a regra para classificar para os internacionais ainda é quem ganha o campeonato brasileiro. O que significa que a gente sempre vai ter alguém disputando um campeonato internacional pela primeira vez. E a experiência de disputar um campeonato é outra conversa, é outra divisão. Né? Isso você pode perguntar para qualquer sommelier que já disputou competição internacional. Uma coisa é você disputar um brasileiro, você disputar um internacional é outra conversa. Então essa falta da experiência de disputar várias competições, ela é significativa. Claro, você pode chegar à conclusão, depois de um momento, poxa, o cara que já disputou 4, 5, 6 competições, não adianta, esse é o limite do talento dele, daquele não vai passar. Ou, o que mais que a gente pode fazer? Onde mais a gente pode investir? Como mais a gente pode colaborar para o desenvolvimento? Porque é um processo longo e complexo realmente, o de preparação para você chegar numa competição dessa, não pensando em bater de frente, mas em pelo menos não ficar muito atrás dos países mais desenvolvidos. Tá. E fazendo uma comparação básica, assim, conta pra gente um pouquinho como funciona o campeonato aqui do Brasil, né, e o internacional. Tem algumas semelhanças? Tem uma distância muito grande? Falando nos últimos campeonatos nacionais, o primeiro que eu disputei, o de 2009, procurou-se ter uma estrutura mais semelhante aos internacionais. Depois não mais. Os últimos campeonatos nacionais é uma prova teórica na primeira fase. Os melhores classificados disputam a prova final, que é prática. Prova final prática, você tem degustação às cegas, você tem identificação de bebidas às cegas, você tem serviço de espumante e aperitivo, você tem decantação, você tem sugestão de menu harmonizado e correção de cartas de vinhos. Essas provas todas sempre estão ali. Como essas provas vão ser estruturadas, isso pode ser mudado. Pode ter uma casca de banana aqui, a degustação, ao invés de você degustar e descrever, pode ser só para você falar uva, pode ser uma degustação mais rápida, pode ter várias formas ali, mas essa é a estrutura básica. Os internacionais, eles seguem mais ou menos a mesma estrutura, só que com mais provas. Então, a primeira fase, ela tem uma prova teórica, só que o nível de dificuldade é significativamente maior. Além de uma prova teórica, você já tem prova prática na primeira fase.
Então, na primeira fase, você tem degustação às cegas, por escrito, você tem identificação de bebidas às cegas, por escrito, e você tem uma prova de serviço, que normalmente vai ser uma prova curta, 3, 4, 5 minutos, uma atividade só. Disso você se classifica para uma semifinal. Na semifinal você volta a ter uma prova teórica, também com nível de dificuldade aprofundado, e mais provas de serviço. Você tem várias provas de serviço que vão classificar para uma final, que tem novamente aquela mesma estrutura, só que o que muda sempre é o nível de dificuldade. Qual que é o grande diferencial? Além de ter mais provas nas provas internacionais, o nível de dificuldade e exigência é maior do que aqui no Brasil, o nível dos adversários que você está enfrentando, obviamente, é muito maior, e obrigatoriamente é em idioma estrangeiro. Sim, é isso. Então você obrigatoriamente tem que fazer num idioma diferente do seu idioma natal, inglês, francês ou espanhol. Isso vale para todo mundo, que é para colocar todo mundo em pé de igualdade. Ninguém está ali falando o seu idioma materno. Isso é muito doido, né? Esses prêmios, assim, por mais que você tenha comentado que é uma autoafirmação, mas isso te trouxe um ganho na carreira também. Sim, sim. Aliás, o único ganho que traz é esse. Esses concursos não têm nenhuma premiação, nada disso. 2 dos brasileiros que eu ganhei 3, 2 deles eu não ganhei nenhum troféu. Eu não tenho nenhum pedaço de papel assim escrito Diego Arrebola, campeão. Exato. O segundo que eu ganhei, que foi organizado aqui em São Paulo, eu tenho uma placa. Eles fizeram uma placa, bonitinho. Os outros 2 não tem nada. Nada. Não se deram ao trabalho de fazer um diploma de cartolina para entregar para os vencedores. Mas o ganho principal que você tem é esse, de você se posicionar. E isso vale inclusive para os internacionais, tá? O campeão mundial não tem nenhuma premiação em dinheiro, nada disso. Os patrocinadores sempre dão lá um vinho, dão, sei lá, uma viagem. Uma coisa mais simbólica. Exato. Exato, não é nada que vai mudar a vida, mas gera contratos também de patrocínio com esses mesmos sommeliers. Mas sim, os campeonatos brasileiros, eles me trouxeram essa visibilidade. O nome do concurso brasileiro de sommeliers não é concurso brasileiro de sommelier. O nome da competição é Concurso Melhor Sommelier do Brasil. Apesar de estar ciente do risco que havia de que isso passasse uma imagem de arrogância, de prepotência da minha parte, a partir do momento que eu ganhei o primeiro campeonato, eu passei a usar isso como assinatura. Diego Arrebola, Melhor Sommelier do Brasil, em 2012. E ainda hoje é a minha assinatura, Melhor Sommelier do Brasil, 2012, 16 e 18. E parece que não, mas isso acaba tendo uma importância porque existe uma coisa chamada Google. Sim. E daí quando a pessoa pesquisa no Google o melhor sommelier do Brasil, volta o resultado de quem está lá escrito como o melhor sommelier do Brasil. Então, os concursos ajudaram muito nesse sentido, de me ajudar a me posicionar profissionalmente, ajudar que o mercado me descobrisse sem a necessidade, de novo, de eu me mudar para São Paulo, entrar num mercado disputado, buscar um lugar ao sol num mercado que já tinha muita gente